Olá, pessoal! Fiquem ligados na segunda aula de natureza. O tema dessa videoaula é História da Ciência. Vamos lá? Olá, pessoal! Nessa aula vamos ver que ciência e tecnologia não são só os aparelhos de última geração. Quero dizer, também são, mas para chegar neles muita coisa foi pesquisada e testada. Por isso, vamos apresentar alguns dos principais cientistas e uma análise de suas descobertas no contexto em que se deram. Jonas, você ajuda a gente nessa empreitada? Claro, Arthur. Acho que podemos começar por aquele que todos dizem ser um grande gênio da ciência, Leonardo da Vinci. Esse é gênio mesmo. Pintou a Mona Lisa, criou a imagem do homem vitruviano, escrevia de forma espelhada, além de observar vários órgãos humanos e de animais para tentar entender a anatomia. E Arita, ele fez tudo isso e muito mais. Acredita que esse italiano, que viveu durante o período do Renascimento europeu, não tinha educação formal? Na verdade, ele era um excelente observador. As suas anotações apresentam impressionante compatibilidade com o conhecimento científico desenvolvido muitos séculos depois, como a posição fetal no útero materno. Ele também é considerado o precursor da aviação e da balística, além de ter desenvolvido ideias fundamentais à ótica, anatomia, engenharia civil e hidrodinâmica. Segundo Freud, ele foi um homem que acordou cedo demais na escuridão, enquanto os outros continuavam a dormir, ou seja, viveu em um tempo em que o conhecimento estava muito aquém de sua capacidade, além do modelo político vigente restringir o desenvolvimento científico, o que reduziu as constatações práticas de suas ideias. Esse período do Renascimento foi importantíssimo para a ciência. Durante ele, também tivemos o desenvolvimento das ideias de Galileu Galilei. Galileu também era italiano, nasceu em 1564 e viveu até 1642. O seu pai queria que ele fosse médico, mas quando começou seus estudos, logo descobriu que sua vocação e grande interesse estavam na física e matemática. Conhecemos ele principalmente pelos estudos da astronomia. Com um telescópio construído por ele, Galileu estudou diversas constelações, satélites naturais, descobrindo inclusive o planeta Saturno. Suas descobertas astronômicas o levaram a defender a tese de Nicolau Copérnico, que negava o geocentrismo. Galileu foi duramente criticado justamente por sua posição firme. Na época, o Estado era muito ligado à Igreja Católica e pensar que a Terra era o centro do universo era um ideal da Igreja. Por conta disso, ele foi perseguido, processado 2 vezes e obrigado a negar suas ideias publicamente. E só em 1992, séculos depois, é que a Igreja absolveu Galileu ao rever os processos da Inquisição. Já ouviram falar que quando um gênio morre, outro nasce? Pois então, no ano em que Galileu faleceu, Isaac Newton nasceu na Inglaterra. Lembra quando estávamos falando na aula 1 sobre a gravitação universal? Essa lei foi criada a partir de um fato curioso. Newton estava em um campo aberto quando viu uma maçã cair. A maçã caiu e ele conseguiu explicar uma coisa que antes era resolvida apenas na esfera divina. Elaborou a teoria da gravitação universal e, assim, alterou profundamente o pensamento filosófico do século XVIII. Ao longo de sua vida, Newton ainda formulou teorias a respeito da atração dos corpos e da decomposição da luz. Esta última lhe permitiu desenvolver um novo tipo de microscópio, fundamentado em princípios da ótica. Além destes trabalhos, Newton ainda propôs diversos princípios relacionados aos movimentos dos corpos. São as conhecidas leis de Newton. A primeira é sobre a inércia, a segunda sobre a dinâmica de movimento dos objetos e a terceira é sobre a ação e reação. Pausa para um relax. Vocês já pensaram como a maçã é uma fruta especial ao longo da história? Qual foi a fruta que a Eva usou para criar toda a confusão no paraíso? Foi a maçã. A mesma que caiu na cabeça do Newton. 2 séculos depois, os Beatles, banda que revolucionou o gênero musical com o rock, criaram um selo para gravar seus sucessos. Qual o nome? E como chama a empresa que revolucionou o mundo na área de informática, depois de toda a indústria musical e que tem o celular mais popular do planeta? Apple. E Arita, você viajou por séculos. O que eu sei é que a maçã é a minha fruta predileta. Mas não podemos achar que ciência é só física e movimento. Antoine Laurent Lavoisier, francês, é um grande exemplo disso. Ele é considerado por muitos o pai da química moderna.
É dele aquela conhecida frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que resume o princípio de toda reação química no que constitui a lei da conservação da matéria. Além disso, foi o primeiro a constatar a importância do oxigênio para o processo de combustão e a composição da água por hidrogênio e oxigênio, uma vez que até então o senso comum classificava a água como substância simples, não sendo possível decompor. Entre outras descobertas, Lavoisier mostrou que o diamante é composto apenas de carbono na forma cristalina e estabeleceu a lei de conservação das massas por uma reação química. Os estudos da biologia avançaram muito baseados nas observações e teorias de Charles Darwin, um inglês que viveu entre 1809 e 1882. Darwin iniciou os estudos voltados para a medicina, porém, devido à amizade com o botânico, aprofundou os conhecimentos sobre a história natural e foi incluído como naturalista em uma expedição global no navio Beagle em 1831. Em quase 5 anos de pesquisa, muita observação, alguns fenômenos naturais e algumas coletas, notou a existência de diferenças nas características de animais de mesma espécie em diferentes regiões. Para explicá-las, Darwin desenvolveu as ideias evolucionistas, mas preferiu mantê-las em sigilo, pois estas confrontavam o criacionismo bíblico e a divulgação poderia fazer com que o Estado o perseguisse. Anos mais tarde, em 1859, publicou seus relatos de viagem na obra A Origem das Espécies. Apesar da reação do conservadorismo às suas teorias evolucionistas, como a proibição de seu ensino em algumas instituições, a obra darwiniana foi a base da biologia contemporânea. E se Darwin foi importante para estudar as espécies, Gregor Mendel marcou o território na área da genética. É dele o experimento com ervilhas e as teorias que trouxeram luz às questões acerca da transmissão de caracteres dos pais para os filhos. Os seus estudos, a partir das leis de Mendel, foram base para quase tudo o que se desenvolveu a esse respeito. Curiosamente, Mendel era monge e acabou largando os estudos para se dedicar à vida monástica. O seu reconhecimento ocorreu só depois da sua morte. Arthur, sabe aquele bolo fofinho do chá da tarde ou leite em embalagem de caixinha? Ele tem a ver com um grande cientista francês, Louis Pasteur. Pasteur desenvolveu estudos fundamentais para o desenvolvimento da bioquímica ao responder questões a respeito do ciclo de vida na natureza, considerando os processos de fermentação e putrefação ainda desconhecidos. Realizou pesquisas práticas sobre as fermentações lática e alcoólica, concluindo que estas se davam pela ação de micro-organismos presentes no ar e que, portanto, não se originavam das substâncias fermentescíveis. É o caso do fermento do nosso bolo. Estudou também a obtenção do vinagre e a doença dos vinhos, muito comum em sua época, cuja profilaxia passava pelo processo de pasteurização, ainda hoje muito utilizado em nosso cotidiano, por exemplo, nas embalagens de leite pasteurizado, ou seja, aquecido a uma alta temperatura, de forma a matar os micro-organismos nele presentes. A partir de 1865, voltou-se para a solução dos problemas relacionados a doenças devido à ação de micro-organismos, desenvolvendo conhecimento a respeito das causas de diversas moléstias e, principalmente, 2 vacinas, contra a raiva e contra a cólera das galinhas. Mas, Jonas, pensando em cientistas cujas contribuições para o nosso cotidiano são fundamentais, eu lembro do Thomas Edison. Basta dizer que ele, em 1878, inventou a lâmpada. Sem essa sua invenção, a produtividade humana seria extremamente limitada, já que a luz dependeria exclusivamente da natureza. Ele foi um grande inventor e chegou a ter 1903 patentes registradas. Nem sempre invenções dele, mas sempre aperfeiçoadas por ele. Ficou muito rico com a venda de uma invenção: um aparelho registrador de números e letras para mensagens telegráficas, que, passado à Bolsa de Valores de Nova York, revolucionou a economia global, sendo ponto de partida para o desenvolvimento dos meios de comunicação. Além de tudo isso, ele criou outra coisa fundamental: o cinematógrafo, a primeira máquina para exibir filmes. Ou seja, sem ele, poderíamos ficar sem o cinema. Já pensou? Nossa, Yarita, isso seria horrível. Mas vamos ver com o Jonas como toda essa passagem pelos gênios da ciência pode ser abordada em questões do Enem. Fala, Jonas. Pessoal, selecionei um exercício um pouco diferente para ver se estão espertos.
No fim do século XVIII, algumas unidades de medida na Europa eram definidas a partir do corpo do rei de cada país: palmo, pé, polegada. Em 1875, foi criado o sistema métrico decimal: centímetro, decímetro, quilômetro. Hoje, este sistema é utilizado em grande parte dos países. A criação desse novo sistema de medidas ocorreu principalmente por causa de a. ausência de reis em vários países, b. necessidade de um padrão mundial de medidas, c. procura constante por revoluções tecnológicas, d. escassez de novos conhecimentos científicos, ou e. modificar as unidades de medida na Europa. A resposta é o item B. É simples: diferentes reis, diferentes corpos, diferentes medidas. Conforme tecnologias se desenvolviam no sentido de facilitar os deslocamentos e fluxos entre distâncias cada vez maiores, as unidades de medida tornavam-se mais variadas. O exercício é simples e trata principalmente das necessidades que surgem historicamente e são supridas pela ciência. No caso, a necessidade é decorrente da dificuldade de trocas comerciais e intercâmbios científicos entre pessoas de regiões distintas. Outro exemplo é o surgimento do Sistema Internacional de Unidades, o SI, que, estabelecido em 1960, substituiu o sistema métrico decimal, que adotava o metro, o litro e o quilograma. Diante do intenso desenvolvimento científico e tecnológico, foram necessárias medidas mais diversas e precisas, que foram padronizadas pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas e adotadas por quase todos os países. Estados Unidos, Libéria e Myanmar são exemplos de países que não utilizam o SI. Muito legal, Jonas. Tudo o que esses grandes cientistas pensaram faz parte do nosso dia a dia. Seja na gravidade, no sistema de medidas, no que comemos ou quando acendemos a luz para ler. Tem muita coisa sobre eles no material complementar e nos exercícios. A videoaula acabou, mas para você mandar bem no Enem, ainda faltam algumas coisinhas, não é mesmo? Faça os exercícios, veja o material complementar e mande suas dúvidas. Bons estudos!